Que seu coração, meu irmão e irmã, esteja aberto ao Senhor e se deixe transformar, conduzir e ser amado por Ele, que é nosso Senhor e Rei. Hoje, dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos, dia universal da música, em memória do dia em que João Cândido liderava a revolta da Chibata, no Rio de Janeiro, em 1910. Quero com você rezar por todos os nossos tios e tias que formam conosco a nossa família. Rezemos. Apresentamos, Senhor, nossos tios e tias, homens e mulheres, que em nossas famílias tenham seus valores pelo que são, teus filhos e filhas. Que nossos tios sejam exemplo de vida, nos ajudem a vivermos a fé e nos animem nos momentos de dificuldades. Nos acompanhem nos momentos de dúvidas, nos alegrem nos momentos de tristeza e celebrem conosco nos momentos de alegria. Tudo isso nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. E hoje convido você a preparar seus ouvidos para que juntos escutemos e meditemos a palavra de Deus do capítulo 19 de São Lucas, os versículos 45 ao 48, que diz: Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo ficava fascinado quando ouvia Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós escutamos a palavra de Deus do Evangelho de São Lucas, que fala do templo. A minha casa é casa de oração. É importante que nós saibamos, para compreender um pouco, que para facilitar a troca do dinheiro aos judeus que vinham da diáspora no templo do Senhor, e para que pudesse pagar os impostos sagrados em moeda no templo, havia os cambistas. E depois estendeu-se o acesso aos mercadores, que em pontos autorizados vendiam as vítimas, que eram adquiridas para a seguir oferecê-las ali mesmo no templo, visto que na festa da Páscoa todo israelita deveria oferecer um sacrifício que consistia em um boi ou uma ovelha para os ricos e uma pomba pelos pobres. Além disso, todo israelita, tendo completado a idade de 20 anos, devia pagar anualmente ao templo meio ciclo. Portanto, algumas situações são aparentemente compreensíveis, mas, no entanto, Jesus, ao ver aquele espetáculo, fez um chicote de corda e expulsou os vendedores e os que compravam. Este evangelho nos ensina que o templo, casa de Deus, lugar de sua morada especial, é o lugar onde ele deseja ser adorado e reverenciado de um modo muito particular devido à sua especial presença nele. Os antigos comerciantes do templo de Jesus profanaram o templo e merecem ser repreendidos por Jesus. Contudo, os cristãos da atualidade, portanto nós, com bastante frequência, merecemos igualmente sermos tratados com indignação parecida pelas profanações da casa de Deus que, se não se transformam em mercado ou feira, tornam-se uma espécie de salão de reuniões, adotando atitudes indignas da casa de Deus, estando no templo de qualquer maneira, agindo com desrespeito sem a reverência necessária. Não só o templo, espaço físico, mas o templo espiritual, a morada de Deus, que somos cada um de nós. Não só o templo, Jesus teve uma atitude tão diferente da que costumeiramente ele tinha, mais enérgica, porque aquelas pessoas vinham desrespeitando a casa de oração. E você, eu, estamos sendo respeitados como templo do Espírito Santo? Estamos sendo cuidados, valorizados?
as pessoas religiosas da igreja, de fato buscam viver aquilo que Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. É a preocupação primeira com o ser humano, dar o conhecimento, a dignidade, a valorização, fazer com que cada um se sinta sujeito, autor da sua própria história, conduzido pelo Senhor, mas que você é que escreve a sua história. Ou se está cada vez mais se prendendo pelo cabresto, como se faz com tantos animais. Ou as pessoas estão sendo esquecidas, desrespeitadas também na vivência espiritual da fé, como o é constantemente na vivência social. O que deve nos diferenciar, ou diferenciar das outras pessoas, não é porque nos achamos melhores, mas é porque nós devemos agir com dignidade, assumindo a missão que Jesus começou, vivendo seus valores, nos preocupando em fazer com que cada um de nós, templo do Espírito Santo, não nos vejamos como mercadorias. Antigamente eram os escravos que eram vendidos, mas hoje também nós nos vendemos. Quando nós vemos o outro apenas como uma força de trabalho, aproveitamos o que tem, não o que é filho de Deus, mas o que tem, seja os dons, seja a presença agradável. Nós usamos as pessoas, e quando assim fazemos, quando o nosso relacionar com o outro, seja o esposo com a esposa, o namorado com a namorada, os amigos, os conhecidos, se o nosso relacionar não é de respeito e com respeito, valorizando o que você é, mas tirando proveito daquilo que você pode me oferecer, o que eu possa lhe oferecer, nós estamos também comercializando a nós mesmos. E quantas vezes nós fazemos isto? Desde o conhecimento que temos, aos dons, capacidades que temos em fazer certas coisas que outros precisam e não dão conta de fazer. É preciso que nós, resgatando a dimensão do Espírito Santo, nós nos vejamos e nos olhemos de forma fraterna. E a exemplo de Jesus, não só não façamos, mas não permitamos que uns usemos os outros, mas sejamos solidários com os outros, fraternos com os outros. Podemos nos ajudar nas nossas limitações e nas nossas virtudes, desde que, em primeiro lugar, não esteja o desejo de usufruir do que você tem, do que você pode fazer, mas se fazer presente, se fazer amigo. Uma casa de oração, sermos nós meios para falarmos uns com os outros, dialogarmos, aumentarmos a nossa fraternidade e assim vivermos melhor como filhos de Deus. E o templo, o espaço onde nós externamos aquilo que somos, é um reflexo da forma como nós vivemos. Nós tratamos o templo, a igreja, onde nos encontramos para celebrar a fé, da mesma forma que nós nos tratamos uns aos outros. Se cuidamos do templo é porque, em primeiro lugar, nós cuidamos dos nossos irmãos. Se não cuidamos do templo é porque também não estamos cuidando dos nossos irmãos. Que o cuidar do templo, espaço físico, seja consequência do cuidar do templo, espaço espiritual, que é o seu irmão, que você vive, convive e tantas vezes é provocado. Peçamos juntos as luzes do Espírito para que os nossos corações estejam sempre abertos para acolher e viver tudo o que escutamos do Senhor. Espero, meu irmão e irmã, que esta partilha tenha lhe ajudado em algo para o seu crescimento na fé e na vida espiritual. Agora, por favor, partilhe com seus contatos este áudio e dê um like para que o nosso áudio seja disponibilizado, oferecido, sugerido a outras pessoas. Muita paz a você e alegria que vem de Deus. Abençoado dia.